Olá, sétimo ano. Galerinha, como é que tá essa quarentena? Vamos dar uma estudada aqui no... Vocês já viram, né? Eu já passei umas lembrar vocês, mas eu vou relembrar porque esse assunto é de importância demais na vida de vocês. Tem que aprender, entendeu? Porque daqui pra frente, o 8º ano, 9º ano, universidade, ensino médio, vocês vão precisar dos sinais. Por isso que eu vou relembrar todos eles aqui de novo, certo? Quem não aprendeu, aprenda. Se não aprender, estuda a regrinha. Por favor, estuda a regrinha. Se vocês estudarem as regrinhas, vocês vão aprender, certo? Infelizmente tem que estudar. Ou vocês cedam para estudar a regra, ou vão ficar continuando sem saber matemática. E não esquecer de estudar a tabuada, né? Lembre que a tabuada é importante. A gente tem que saber a tabuada. Porque quando eu ensino, vocês entendem o que eu falo, mas não sabem a tabuada. É por isso que fica dando trabalho de entender. Estuda a tabuada. Não esqueça o que o professor Brito sempre fala na sala de aula, para vocês estudarem a tabuada, certo? Que é o caminho do aprendizado da matemática, a tabuada na cabeça. Vamos lá, operações em Z. Então, adição, você já sabe, né? Adição, então é mais. Subtração, menos, tá certo? Falou em adição, soma. Subtração, diferença, né? Diminuir, tá certo? Isso é o que vocês aprenderam no dia a dia, até agora no seu estudo. Agora nós vamos ver outro conceito, para o mais e para o menos. O mais é positivo, né? Nós chamamos de positivo. E o menos nós chamamos de negativo, certo? Estão lembrados? Positivo é o que eu tenho no bolso. Negativo é o que a gente deve, certo? Você tem e você deve. Negativo você deve. E positivo você tem, certo? Lembraram? A adição era na operação da matemática mais, não é isso? Mas esse mais também nós chamamos de quê? Positivo. E positivo é o que você tem. Esse menos nós chamamos também de negativo. Menos. Subtração. A operação matemática é subtração, certo? Mas ele também recebe um sinal de menos, chamado de diferença. É o que eu devo. Agora vamos aqui para o exemplo. Eu tenho mais 8 menos 6. Menos 10 mais 3. Mais 8 mais 6. Menos 10 menos 3. Vocês viram, pessoal, que só tem sinal de mais e sinal de menos. Tá certo? Estou falando isso porque tem muita gente quando vai fazer, escolhe a regra que eu vou usar. Já me perguntaram isso na plataforma. Qual a regra que eu vou usar? A regra que você vai usar depende dos sinais que você tem. Se você tem só mais e só tem menos, vocês vão usar a regra da adição e subtração. Concorda comigo? Se não tem multiplicação aqui, não tem divisão, por que eu vou usar a regra da multiplicação e da divisão? Tá certo? Correto? Estão entendendo? Olha, mais, menos. Menos, mais. Mais, mais. Menos, menos. Tem vezes aí? Não. Tem divisão? Não. Então, só usamos neste caso a regra da adição e subtração. Certo? Legal? Então veja aí, qual é a regra? Quem lembra qual é a regra que eu disse para vocês? Estão lembrados? Então quem olha, veja aí, faça uma colazinha aí, lembre. Vamos lá, acompanha comigo para ver se é essa mesmo. Na adição e subtração de números inteiros, né? Esse números inteiros, número positivo e número negativo. Na adição e subtração, qual é a regra? O que nós fazemos? Só tem sinais iguais, olha, ou sinais diferentes, tá vendo? Então, sinais iguais, soma e conserva o sinal, olha. Tá vendo aí? Mais 8 mais 6, menos 10 menos 3, sinais iguais, olha. Mais 8 mais 6, menos 10 menos 3, sinais iguais, pessoal. Soma e conserva o sinal, professor. 8 mais 6, 14.
10 mais 3, 13. Professor, mas aqui é menos, eu vou somar? Claro, se eu devo na padaria e devo no vizinho, eu tenho que somar a dívida da padaria mais a dívida do vizinho. Eu tenho duas dívidas. Se eu somar essas duas dívidas, você só apenas uma dívida. Então, 10 mais 3, 13. Então, eu devo 13 reais, tá vendo? Então, a dívida também você soma. Por quê? Porque os sinais são iguais, ó. Menos 10, menos 3, mais 8, mais 6. Certo? Então, sinais iguais, soma e conserva o sinal. Ok? Agora, ó, sinais diferentes, ó. Diminui, subtrai e dá o sinal do maior. Então, 8 e 6, que é o maior número? 8. Então, o sinal de mais vai, tá vendo? 8 que tira 6, 2. Eu tenho 8 e devo 6, ó. Eu pago 6 e fico com 2. Aqui, eu devo 10, ó. Tenho 3 reais. Eu pago os 3, ainda fico devendo quanto? 7. Concorda? Então é isso aí. Então, na adição e subtração, sinais iguais, soma e conserva os sinais. Sinal diferente, diminui e dá o sinal do maior. Não confunda. Jamais. Adição e subtração é uma regra. Multiplicação e divisão é outra regra. Certo? Então, agora apareceu aqui embaixo aqui um parentezinho, tá vendo? Um parentezinho. Então eu tenho menos 10, mais, e de parênteses menos 2. Professor, não apareceu o sinal de mais vezes, não. Não apareceu o sinal de vezes, não. Ó, veja. Mas para eliminar um parênteses, a gente tem de multiplicar. Então, eu vou multiplicar por 1. Então, se eu vou multiplicar por 1, eu tenho que usar a regra da multiplicação, tá vendo? Por quê? Já apareceu o parênteses. Não é mais igual essas duas daqui, ó, tá vendo? Só tem mais e menos, só tem mais e menos. Aqui tem mais e menos, mas tem um parênteses. E tem outra operação matemática. Então, para eliminar, eu tenho que multiplicar o sinal de fora com o sinal de dentro. Sinal de fora com o sinal de dentro. Então, eu vou multiplicar. Qual é a regra da multiplicação? Qual é? Quem sabe? Sinais diferentes, resultado negativo. Na multiplicação, sinais diferentes, resultado negativo. Então, eu repeto o 10 aqui, ó. Uma vez, duas, duas. Sinais diferentes, negativo. Repeto o 8 aqui, ó. Uma vez, uma, ó. Tá vendo? Aí, uma vez, 4, 4. Não é isso? Pronto. Sinais diferentes, resultado negativo. Eliminei o parênteses, eu volto lá para cima. Só tenho sinais de menos, de menos, de mais e de menos. Então, eu vou usar o quê? A regra da adição e subtração. Então, primeiro eu usei a multiplicação, mas nós voltamos para adição e subtração agora. Por quê, professor? Porque eliminei o parênteses. Agora eu tenho menos 10, menos 2, mais 8, menos 4. Menos 10, menos 2, menos 12. Mais 8, menos 4, mais 4. Diminui e dá o sinal do maior. Soma e conserva o sim. Não. Multiplicação em Z. Fizemos adição e subtração, certo, pessoal? Entenderam? Eliminação do parênteses. Muito bem. Depois eu continuei a adição e subtração, tá vendo? Diminui e dá o sinal do maior. Soma e conserva o sinal. Agora vamos para a multiplicação. 3 vezes 2, 6. 5 vezes 4, 20. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 1, 3. Bem, você sabe multiplicar, não sabe? Todo mundo já sabe multiplicar, tá certo? O que é que você tem que saber? É os sinais. Entendeu? Eu tenho de ensinar vocês os sinais, porque multiplicar você já sabe. Multiplicar você já sabe. 3 vezes 2, 6. 5 vezes 4, 20. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 1, 3. Pronto. Então, o que é que eu vou fazer aqui, professor? Lembrar da regrinha da multiplicação. Na multiplicação, o que é que eu faço? Sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativo. Certo? Sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativo. Então, 3 vezes 2, 6. 5 vezes 4,
20. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 1, 3. Multipliquei, né? Aí, ó. Sinais diferentes, ó. Negativo. Sinais iguais, positivo. Sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativo. O quê? A multiplicação. Sinais diferentes, negativo. Sinais iguais, positivo. Sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativo. Certo, pessoal? Entenderam? A multiplicação. Sinais iguais, positivos. Sinais diferentes, negativos. Certo? Então, nós temos agora a divisão. Vocês também já sabem dividir, não já? Já. Você já sabe dividir. Então agora nós vamos fazer o que, pessoal? Vamos dividir, normal, certo? E usar a regra da divisão. Lembre, a regra da divisão e da multiplicação é a mesma. Certo? A regra da divisão e da multiplicação é a mesma. Certo? Então eu tenho 12 dividido por 2. 8 dividido por 2. 10 dividido por 5. 16 dividido por 2. Está escrito? Pronto. O que é que eu vou olhar? Primeiro passo. Ou eu faço a divisão ou eu olho o sinal, né? Vocês escolhem. Bem, eu vou olhar logo a divisão. 12 dividido por 2. 8 dividido por 2. 4. 12 dividido por 2, 6. 8 dividido por 2, 4, né? 10 dividido por 5, 2. 16 dividido por 2, 8. Pronto, fiz a divisão normal. Bem, se fosse lá no quinto ano, no sexto ano estava correto, não era? Mas agora nós estamos no que? Sétimo ano. Já sei o conceito de mais e de menos. Nós temos números inteiros, positivo e negativo. O que eu tenho e o que eu devo. Isso é para a vida toda. Você vai ter, você vai dever. Espero que tenha mais do que deva, certo? Então, primeiro você tem que ter, para depois você dever. Nunca faça o contrário. Então, eu vou fazer agora aqui, ó. Na divisão, sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativo. Lembre que a divisão é o inverso da multiplicação. Só que a regra é a mesma. Adição é o inverso da subtração. A regra é a mesma. Então, a regra da adição e subtração é uma regra. Da divisão e multiplicação é outra regra. Então, nós só temos, na verdade, duas regras. Uma para adição e subtração, a outra para divisão e multiplicação. Certo? Só duas. Não misture as coisas. Não são 4 regras. Eu tenho 4 operações. 2 regrinhas. Certo? Então, sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, ó. Negativo. Menos, menos. Tá vendo? Iguais, positivo. Menos, mais. Diferente, ó. Sinais diferentes, negativo. Certo? Muito bem. Entenderam? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Relembraram? Anota a regrinha, por favor, e leiam bastante, pessoal. Leiam com vontade. Se vocês lerem, vocês vão entender. E não vão esquecer mais. Lembra, para você eliminar um parênteses, eliminar um conceito, eliminar uma chave, você tem que multiplicar. Certo? O sinal de dentro e o sinal de fora. Aí você vai usar a regra da multiplicação. Certo? Mas para isso tem que deixar primeiro um número só dentro do parênteses. Dentro da chave, dentro do conceito. Certo? Bem, vamos para a potência agora. Outra operação agora, né? Nós já vimos adição, subtração, multiplicação. Agora uma potênciazinha aí. Todo mundo já estudou potência. Eu já ensinei potência a vocês, né? Estão lembrados que é potência? Tudo que tem expoente, não é isso? Então, o número elevado a um número infinito. 5, 6, 7, 10, 20, 30. Claro, mas é mais usado em matemática, a gente só resolve até o número 10. Estão lembrados? 10, 11, mais de 10 para baixo. Quem sabe fazer até 10, faz até 1000. Só que demora muito. Então, não precisa fazer.
Lembrar de naturais, olha. Nós temos conjuntos naturais aqui, 5 elevado a 3. 5 vezes 5 vezes 5. O expoente indica quantas vezes multiplicamos a base. Então, a base quantas vezes? 3 vezes. 5 vezes 5 vezes 5. O expoente indica quantas vezes eu multiplico a base. Quantas vezes? 2 elevado a 4. 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Certo? Então, essa regrinha continua valendo para os números inteiros. Certo? Só que tem uma coisa. Eu tenho o expoente par ou tenho o expoente ímpar. Se a base for negativa, temos que observar isso, certo? Base negativa, eu tenho que olhar para o expoente. Aqui está um exemplozinho que eu botei para vocês, olha. 2 elevado a 3, certo? 3 elevado a 2, né? Se lê assim, menos 2 elevado a 3, menos 3 elevado a 2, certo? Assim é como a gente se lê, a potência. Então essa base é negativa. O expoente é ímpar. Olha, essa base é negativa. O expoente é par, tá vendo? O expoente é par. Então, só acontece par ou ímpar. Professor, se for zero, a nossa regrinha lá nós já estudamos. Todo número elevado a zero é igual a... Tá lembrado? Todo número elevado a zero é igual a 1, né? A regra continua. E todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Muito bem. Lembraram? Então a regra continua, pessoal. Elevado a zero é 1 e elevado a 1 é igual a ele mesmo. Não esqueçam disso, certo? Então aqui não tem 1 nem tem 0. Então eu vou resolver normal. Só que um é par e o outro é ímpar. Não é a base, é o expoente, certo? Então eu fiz aqui, ó. 2, 3. 3, 2. Ímpar. 2. Par. Então é o que aconteceu aqui interessante, ó. Moço. E não esqueçam mais, certo? Expoente ímpar, resultado negativo. Expoente par, resultado positivo. 3 ao quadrado. 3 vezes 3, 9. 2 elevado a 3. 2 vezes 2 vezes 2, 8. Então, expoente ímpar, negativo. Expoente par, positivo. Certo? Potência todos tem isso só. Aí a gente tem 2, menos 2 elevado a 5. E aí, pessoal? Menos 2 elevado a 5. Olha. Base negativa, eu tenho que olhar o expoente. Expoente ímpar, resultado negativo. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 4, 8, 16, 30, 32. 32, tá vendo? Aí se eu botar aqui, 4 olha, elevado a 4. Tá vendo? Menos 4 elevado a 4. Base negativa, expoente par. Resultado positivo, né? Muito bem. Tão sabido. Esses são meus alunos. Certo? Base negativa, expoente par. Resultado positivo. Ué. Aí nós fazemos que 4 vezes 4, 16. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 16. E aí? Bora? Respondam comigo. 256. Fizeram? Fiz primeiro, né? Ai, ai, vocês estão devagar, viu? 4 vezes 4, 16. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 16, 256, tá certo? Bem, agora nós vamos para a raiz quadrada. Entenderam potência? Não tem mistério. Potência não tem mistério. Olha o expoente. Se a base... Professor, se for positivo, aí você já sabe, né? Se a base é positiva, vocês já resolveram lá na quarta série, resolveram no quinto ano. Resolve normal. Não precisa assinar, é só resolver. 2 elevado a 10, lembra? A gente fez muitas vezes lá, quanto deu? 2 elevado a 10 dá 1024. Você é fraco, né? Vamos terminar aqui com raiz quadrada agora de números inteiros. Vamos lembrar aqui, raiz quadrada de 25, 5. Raiz quadrada de 9, 3. Por quê, professor? 5 vezes 5, 25. 3 vezes 3, 9. Vocês já viram, só relembrando aqui, tá certo? É rapidinho. Raiz quadrada de números inteiros. Positivo, beleza. Não é isso mesmo? Se for número grande, a gente fatora,
tira a raiz. Agora, se for negativo, professor, bem, se for negativo, nós temos um problemazinho, né? Porque é mais fácil ainda, não existe, minha gente, não existe raiz quadrada, tá certo? Se for negativo, não existe raiz quadrada. Por quê? Olha a prova aqui, ó. Se eu fosse botar menos 5, seria vezes menos 5. Menos 5 vezes menos 5 dá mais 25 e não menos 25, tá certo? Menos 3 vezes menos 3 vai dar mais 9 e não menos 9. Então, raiz quadrada de número negativo não existe, né? Não existe. Certo, pessoal? Raiz quadrada de número negativo não existe. Então, não existe raiz de menos 100, menos 64, menos 68, tá certo? Bem, agora eu vou passar uma atividade aí, seguinte. Vocês assistem esse vídeo, assistam de novo, resolvam a atividade que eu vou passar. Depois eu vou corrigir essa atividade para ver quem realmente acertou, quem já está craque aí nos números inteiros e positivos. Tá ok? Até a próxima, pessoal.